Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós estamos dando sequência no nosso projeto ICMS. Essa já é a nossa quarta aula que eu estou disponibilizando aqui. E para vocês que estão me assistindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, que no caso é o meu horário aqui, né, de noite. E para quem vem acompanhando aqui as aulas, sabe que hoje eu estou bem direta, já adentrei aqui no compartilhamento de tela, porque na realidade eu estou tendo alguns problemas com o meu celular, então eu resolvi fazer logo aqui pelo computador para a gente não perder tempo, tá? Bom, gente, todo mundo aqui já deve estar sabendo, né? Já deve ter visto algumas outras aulas, mas quem ainda não viu, que esse material fica disponível aqui na descrição do link, é só você clicar lá, você baixa de forma super rápida para ajudar no acompanhamento das aulas, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa é a nossa quarta aula, na realidade. Na nossa aula 1, né, nós vamos abordar a questão do aspecto subjetivo do ICMS. Essa foi a proposta que eu fiz, que nós adentrássemos aí nos aspectos principais dessa regra matriz de incidência tributária. Então, nós já vimos o aspecto subjetivo, tanto na Lei Candir, como até como forma assim, de complementar. Eu estou trazendo sempre as peculiaridades da Lei 12.670, que é a lei aqui local do meu estado aqui do Ceará, e é o que eu sempre digo. Embora você não vá trabalhar com a legislação aqui do Ceará na prática, ou não vá prestar um concurso público ou uma prova que você necessite estudar especificamente a lei aqui do Ceará, é muito importante, porque assim, as legislações locais, a gente já viu aqui, tá vendo demais, que elas replicam, aí sei lá, 80% ou mais da Lei Candir, e também elas se repetem entre si. Muitas vezes a gente vai ver que a ideia daquele legislador local é a mesma, em termos até de peculiaridades, nos outros estados. Então, embora você não vá mexer com a lei aqui do Ceará, com a legislação daqui, vai ser importante para você entender a sua legislação que, porventura, você vai utilizar na prática, tá? Na nossa aula 2, nós começamos a ver o aspecto de materialidade, focamos bastante aí na Lei Candir. E na aula 3, continuamos no aspecto de materialidade, trazendo as peculiaridades aqui da legislação do Ceará e o diferencial de alíquotas, tá? Então, a minha proposta com essa aula de hoje também é pegar o artigo, né, pertinente da Lei Candir, para na sequência, ou seja, fazer uma parte 2 da mesma forma, tá? Das aulas passadas, com a legislação aqui do Ceará. Bom, então vamos nessa? Gente, a gente já começa aqui no artigo 12 da Lei Candir, e assim, desde o princípio, quem está acompanhando aqui as aulas, inclusive eu quero agradecer bastante, porque eu vejo que é um pessoal que está realmente assistindo e está dando feedback, fico muito grata, até porque a gente só tem como saber se o material, se a aula está legal, se vocês falarem, né, gente? E o que eu venho dizendo, que eu venho salientando é o seguinte, que quando a gente chega no ICMS em especial, não existe nenhuma parte que seja besta ou que, isso aqui é muito fácil, vou pular. Nem deve estar em voga uma coisa dessas, já está muito consolidada. Gente, no ICMS é muito difícil. Algo que realmente ainda não esteja aí padecendo de discussões ou, enfim, de controvérsias. O próprio artigo 12, inciso 1, o inciso 1, logo de cara, a gente vai ver que ele está sendo bem discutido do ano passado para cá. Eu vou trazer até as jurisprudências correlatas, que estão bem em voga, bem recentes, e que é de uma coisa muito simples. Por quê? Porque, na realidade, o artigo 12, né, ele vai trazer aí esse nosso momento do fato gerador, tá? E também quero deixar aqui de antemão registrado uma coisa, gente. Momento do fato gerador não necessariamente coincide com o momento do pagamento, certo? O pagamento do imposto, são duas coisas distintas. E assim, o pagamento do imposto vai depender muitas das vezes de qual regime aquele contribuinte está enquadrado, quais são as peculiaridades daquele estado, enfim. Então, eu nem vou trazer isso daqui para cá, para o nosso caso, né? Que realmente a gente fica mais nessa parte teórica. O que vocês precisam saber a partir daquele momento, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto. Então, isso é muito importante para fins de lançamento, para fins de decadência, tá? Que são institutos muito importantes aí do lançamento do crédito tributário, tá? Esse prazo decadencial. Quem tiver dúvidas sobre isso, a gente também tem aulas aqui no canal para que a gente traga com mais detalhes essa questão da linha do tempo do crédito tributário, tá bom? E aí, gente, vamos lá, continuando aqui o escopo da aula.
No artigo 12, ele fala: considere-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Inciso 1. Esse inciso 1, ele é a regra geral para essa questão de saída de mercadoria. Então, quando o estabelecimento A faz uma venda para o estabelecimento B, em regra, ocorre o momento, na realidade, o ICMS considera-se ocorrido, esse fato gerador do ICMS, nessa saída dessa mercadoria, certo? Então, essa é a regra geral, ok? Para essa venda de mercadoria, básico. E aí ele diz, né, da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, vírgula, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. E a discussão paira exatamente nessa parte que eu já deixei aqui marcada com marca-texto. O que ele está querendo dizer aqui? Que, na realidade, digamos que eu tenho um estabelecimento A e o meu estabelecimento está afiliado aqui, está sediado aqui no estado do Ceará. Porém, aqui seja a matriz, mas eu tenho uma filial lá em São Paulo. Então, de acordo com a Lei Candir, o que ele está dizendo aí? Que se eu remeter mercadorias aqui da minha matriz do estado do Ceará para a minha filial lá em São Paulo, isso é fato gerador do ICMS. Ou seja, vou ter que emitir uma nota fiscal de saída com débito de ICMS e lá fazer o crédito normal, com uma operação de venda normal, certo? E isso, gente, os estados tentaram durante muito tempo empurrar a goela abaixo. Isso realmente foi, assim, gerou, né? Foi um ponto de muita discussão no judiciário. Tanto que a própria lei hoje tem exatamente essa parte aqui, entre parênteses, que é vide ação direta de constitucionalidade 49. Nós vamos falar sobre isso, tá? E é o seguinte, antes mesmo da gente ter essa ação direta de constitucionalidade 49 e o tema 1099 também que nós vamos ver, nós já tínhamos a súmula 166 do STJ. Não me lembro realmente qual é a data, mas desde que eu comecei a mexer em tributário que essa súmula já está circulando do Supremo Tribunal de Justiça, né? E aí, aliás, perdão, gente, Superior Tribunal de Justiça. Ave Maria, a pessoa essa hora já está até confundindo o STJ com o início aí do STF. Mas é o seguinte, para a súmula, o que ela dizia? Que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento ou de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. A ideia, até porque se você parar para pensar na essência do ICMS, o que é? É uma venda. E essa venda, gente, por óbvio, ela pressupõe o quê? A troca de titularidade daquela mercadoria. Quando eu remeto uma mercadoria da minha matriz no Ceará para uma filial em São Paulo, gente, não há uma venda de mercadoria aí, nem há troca de titularidade. Isso, de fato, constitui um simples deslocamento físico daquela mercadoria, certo? E aí, muitos contribuintes entravam na justiça, realmente, e alegavam essa súmula, eu até acredito que ganhassem. Mas, a um primeiro momento, se eles não se socorressem dessa via judiciária, digamos assim, ou até não sei em que ponto ficaria muito essa questão nos recursos administrativos, não sei se eu penso que fosse para acatar, né? Mas, enfim, cada caso é muito peculiar. Tinha que ter essa lide, embora fosse administrativo, fosse judicial. Porque os estados queriam tributar isso e ponto final, certo? E aí, gente, por conta de toda essa enxurrada de processos que eu acabei de dizer para vocês, nós temos duas ações muito importantes. Uma foi o tema 1099, que foi fruto de um recurso extraordinário, que foi no ano passado, tá? Foi julgado no plenário virtual do STF, em agosto, especificamente. E tivemos a ação direta de constitucionalidade número 49 de abril desse ano agora, ou seja, super recente. E vale a pena aqui lembrar, embora eu tenha trazido alguns trechos dela, do tema 1099 especificamente, que a ideia dessas duas ações é a mesma da súmula 166 do STJ, como a gente viu. Ou seja, o STF, de fato, teve o mesmo entendimento que eu acho super razoável pela questão da essencialidade do próprio imposto, como eu acabei de falar para vocês. Então, a tese firmada nesse tema 1099 é o seguinte, que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Então, gente, eu acredito que a tese é bem clara e ela deixa de forma cristalina, né? Assim, ela lista de forma cristalina o que eu acabei de falar. É o entendimento que a súmula 166 do STJ tem. O relator foi o ministro Dias Toffoli. Eu vou trazer aqui alguns trechos do voto dele que são muito legais, assim,
Eu não me lembro agora se o tema 1099 é grande, porque eu pego muitos temas, mas pode até ser que seja. Eu sempre, quando eu trago um tema, eu faço a indicação de que vocês leiam, porque tem uma parte, assim, embora seja muito teórico, mas é muito legal para a gente consolidando o conhecimento, né, na nossa cabeça. E o que é que ele diz? Pugna na parte recorrente, enfim, por ordem mandamental, para que o Estado recorrido se abstenha de cobrar ICMS em situação correspondente à transferência interestadual de bovinos. Gente, só um parêntese. O recorrente, na realidade, esse caso, que foi, né, um caso prático, ele tratava de duas fazendas de mesmo contribuinte, que uma, se eu não me engano, uma era em Mato Grosso do Sul e a outra era em São Paulo. E ela estava fazendo exatamente essa transferência interestadual de bovinos de uma fazenda para outra, e ela pedia, né, o que ela alegava é que não fosse cobrado ICMS nessa operação, tá? Então, continuando, né? E de promover atos que impeçam essa operação, bem como emita as notas fiscais de produtor rural necessárias para o referido transporte, sem as condicionar o prévio recolhimento do imposto. Então, basicamente, a parte recorrente, ela falava exatamente isso. Eu acredito que fosse do Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que o estado recorrido foi sim o Mato Grosso do Sul, tá? Nesse caso prático. Então, essa fazenda, esse produtor rural, por isso que ele fala em nota fiscal de produtor rural, ele não queria que a fazenda condicionasse essa transferência interestadual ao prévio recolhimento do imposto. No caso, quando ele emitisse a nota fiscal. Até porque, para haver, de fato, esse deslocamento interestadual, obviamente que a mercadoria deve estar cobertada por nota fiscal, né? Mas, às vezes, o Estado pode perfeitamente condicionar isso ao pagamento, como eu acredito que tenha sido feito. Por isso que ele fala sem as condicionar ao prévio recolhimento do imposto, tá? Até porque, de fato, para a legislação de lá, deve ser, sim, considerado um fato gerador, então, naturalmente, que o contribuinte teria que pagar, né? E aí ele frisa, ou seja, está em xeque o conceito de circulação de mercadorias. Gente, é a essência do ICMS, né? Nos termos do artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Em função dessas premissas jurídicas, a jurisprudência do STF é no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria, descaracterizando-se o fato gerador do ICMS. Nesse aspecto, mostra-se irrelevante que a origem e o destino estejam em jurisdições territoriais distintas. Então, é esse o caso prático. Uma fazenda estava em Mato Grosso do Sul e a outra em São Paulo. Porém, gente, eu trouxe até um artigo muito legal, tá? Ele ficou aqui na minha bibliografia, aqui nos slides, para quem quiser se aprofundar no assunto. Que assim, o ICMS ele é muito polêmico, e mesmo quando a gente vai ver, nesse caso, que teve uma decisão do STF, surgem outros questionamentos, como vários outros casos que eu já trouxe aqui, né? Não só relacionado ao ICMS. Mas o que é que acontece? O que é que os fiscos estaduais estão fazendo aí, pelo que eu pude ver, após, né, essa decisão? Que foi muito razoável, foi muito pontual, mas que, infelizmente, né, muitas das vezes os fiscos sempre buscam uma brecha e o STF talvez não previu isso e não tratou, né, desse detalhe específico, por isso que isso está acontecendo. Então, gerou esse questionamento. E quanto aos créditos das mercadorias que vão ser remetidas, né, nessas remessas interestaduais entre essas filiais aí, ou seja, esses estabelecimentos de mesmo contribuinte. Por quê? Porque a fazenda estava querendo anular os créditos. Então, suponhamos aqui um caso prático, né, um exemplo prático. Eu, no estabelecimento A, que é a minha matriz, que está aqui no estado do Ceará, remeteu mercadorias para a minha filial em São Paulo. Então, tudo bem, não vou cobrar ICMS de você. Fazenda aqui do estado do Ceará diz isso. Porém, você vai ter que anular os créditos do seu ICMS. Porque, gente, a gente sabe que o ICMS, eu acredito que eu já tenho explicado isso em outras aulas, ele é um imposto não cumulativo, ou seja, ele vai sendo compensado o para frente dele, compensado com o que for cobrado nas operações anteriores, certo? E aí, ela está tratando isso, na realidade, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, inciso 2, a linha B, né? E o que é que ele diz?
que essa incidência ou a isenção ou não incidência do imposto, salvo determinação de lei em contrário, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, você tem aquele ciclo, aquela cadeia, né? De repente, quando você fez uma venda que foi isenta, aquela operação que ficou para trás, que foi tributada pelo ICMS, em regra, ela acarreta a anulação do crédito. Né? Nesse caso, se aquilo foi uma condição ou uma situação imprevisível, vai acarretar o estorno do crédito. Né? E aí os fiscos começaram a entender dessa forma. Né? Então, assim, não vou, como eu disse, não vou cobrar ICMS, mas você também vai ter que anular o crédito. E aí, quando a minha filial lá em São Paulo, por exemplo, for vender aquela mercadoria, eu tinha que vender sem crédito. Ou seja, ela tratou de fato como se a minha venda fosse isenta. Exatamente é isso, em termos práticos, que na realidade não é nem como se fosse uma venda, que essa minha remessa para a minha filial em São Paulo foi uma operação isenta. Então, a minha operação anterior, né, tinha que acarretar essa anulação dos créditos. Porém, gente, eu não concordo com isso de forma alguma. Eu não acho que seja esse o caso do entendimento que os tribunais superiores estão trazendo, nem a própria essência do ICMS, eu não acho que condiz com isso. E eu trouxe alguns trechos desse artigo que eu achei muito legal, ele está disponibilizado aqui na bibliografia para quem quiser ler. E ele fala assim, ele traz alguns pontos muito objetivos para a gente entender um pouco desse questionamento, que ele diz: a mudança física de local da mercadoria não justifica a anulação do crédito decorrente de sua aquisição. Aliás, sequer poder-se-ia falar em isenção ou não incidência, uma vez que a situação é de inexistência da operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular para fins de ICMS. Foi exatamente isso que eu estava falando para vocês agora há pouco, que eu até me corrigi quando eu disse uma operação, porque nem é uma operação, gente. É uma inexistência de uma operação. Isso é uma simples remessa física de um estabelecimento para o outro. Certo? Isso não é nem considerado de fato uma operação que seja incidência ou não incidência, certo? Eu até entendo, assim, no meu humilde entendimento, quem me acompanha nas aulas sabe que eu já falei da questão do armazém geral, né? A gente sabe quando o armazém geral ou o depósito fechado estão no mesmo estado, né? Situados no mesmo estado que o estabelecimento que está remetendo, eles são meras extensões do estabelecimento daquela pessoa, né? A menos que estivesse situado em outro estado, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é mera extensão. E essa mera extensão eu trago para esse caso. Para mim, não importa se eu tenho uma filial em São Paulo, no Mato Grosso, não importa. O que importa é que isso é uma extensão do meu estabelecimento, porque eles são todos do mesmo contribuinte, tá? Esse contexto fático-jurídico não autoriza a anular o crédito válido da operação imediatamente anterior, nos termos, tá bom aqui, gente, do artigo 155, parágrafo que eu acabei de citar para vocês. E aí esse artigo traz uma cronologia que é bem legal, que eu sei que é um assunto difícil, e eu gosto de trazer de forma bem mastigada para que não fique dúvidas, tá? E aí o que ele diz? A pessoa jurídica adquire a mercadoria, vamos colocar o exemplo aqui comigo, eu, tá? E com isso passa a ter pleno direito ao crédito de ICMS decorrente dessa entrada. Então, eu comprei uma mercadoria para revender, estou com essa mercadoria na minha matriz aqui do Ceará, tenho direito aos créditos, passa a ter pleno direito sobre esses créditos. Após, ela simplesmente remete essa mercadoria para outra unidade de sua mesma titularidade, literal mudança física de localidade, ou seja, sem circulação jurídica, acompanhada de uma nota fiscal de transferência. Remeti essa mercadoria, ela fez essa simples mudança física de localidade para a minha filial lá em São Paulo. Não há como incidir o ICMS nesses deslocamentos, especialmente porque o próprio Supremo Tribunal Federal ratificou tal entendimento, inclusive sob o fundamento de que nesses casos não há operação com intuito comercial, como acabamos de ver. Se não há operação anterior, não há o que se falar em aplicabilidade do artigo 155, parágrafo 2º, como a gente acabou de ver, até mesmo por uma questão de lógica, tá bom? Então, gente, acredito que essa parte tenha ficado bem consolidada. Esse artigo, como eu disse, né, mais uma vez, está aqui na bibliografia. Eu gosto muito de ressaltar os trabalhos dos colegas
até para todo mundo se aprofundar, porque torna melhor o conhecimento de um tema tão complexo, tá? Então, vamos continuar aqui no nosso artigo 12. Inciso 2. Fornecimento de alimentação e bebidas e outras mercadorias por qualquer outro estabelecimento. Vimos bastante isso no aspecto de materialidade, que isso é bem consolidado, essa alimentação e bebidas, né, nos bares e restaurantes, que está no campo do ICMS, e o momento é do fornecimento. Transmissão a terceiros de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado. Gente, no estado do transmitente. Eu acabei de falar do armazém geral, né? Quando ele está situado no mesmo estado do transmitente, que é mera extensão daquele estabelecimento. E nada mais óbvio, que o que é a regra geral? A saída da mercadoria de um estabelecimento para o outro. No caso, como a mercadoria, né, ela não vai sair do estabelecimento, ela vai sair do armazém geral ou do depósito fechado, é por isso que ele fala transmissão, porque é no momento que esse negócio jurídico se efetivar da venda, tá? É uma decorrência lógica do inciso 1, inclusive. Da transmissão de propriedade, mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Na realidade, esse artigo, ele pega a mesma lógica, esse inciso pega a mesma lógica do inciso 4 e pega a mesma lógica do inciso 3, e aqui acontece o seguinte, imagine que você tem um estabelecimento A, que ele faz uma venda para o estabelecimento B, e o estabelecimento B faz uma venda para o estabelecimento C, sem mesmo antes a mercadoria dar entrada nele. E aí, até por uma questão de economia de frete, de logística, o estabelecimento B liga lá para o A e diz assim, rapaz, faça o seguinte, por favor, entregue a mercadoria logo nesse endereço aqui. Isso aqui é a chamada venda triangular. Então, aqui ocorreu um fato gerador, certo? Nessa venda. Ai, gente, desculpa, é porque o pincel aqui do computador é meio ruim de eu fazer uma letra muito bonitinha. E aqui também ocorreu. Então, embora fisicamente a mercadoria não tenha transitado pelo estabelecimento B, no momento dessa transmissão, que é a mesma situação do armazém geral, tá? É considerado ocorrido o fato gerador, ok? Aí, no inciso 5, a gente começa a ver a questão da prestação de serviço, em especial de transporte, que, na realidade, quando você tem transporte interestadual e intermunicipal, né, que estão aí no campo de materialidade do ICMS, o momento é o início. E quando a gente tem transporte iniciado do exterior, o momento é o final. Então, são os dois extremos. Transporte aqui e início. Então, digamos que tem uma transportadora que vai fazer um transporte aqui do estado do Ceará para São Paulo. Quando ocorre o fato gerador? No início, ou seja, quando ela sair aqui do estado do Ceará. E no caso exterior, no final, até acredito que para questões de poder tributar aqui, né? Aí no caso das prestações onerosas de comunicação, no momento das prestações, tá? Feito por qualquer meio, enfim, que ele vai falar do dispositivo do serviço de comunicação, mas é no momento da prestação dela, tá? E aí ela tem uma peculiaridade que ela fala que naqueles casos que o serviço for prestado mediante pagamento de ficha, cartão assemelhado, que era, por exemplo, quando a gente ia naquelas bancas comprar cartão para fazer aquelas ligações a cobrar, é o novo, né? E aí, quando a gente comprava aqueles cartões que tinha aqueles minutos que a gente podia fazer a ligação no orelhão, por exemplo, não era no momento da prestação de comunicação, mas sim no momento do fornecimento desses cartões, né, desses instrumentos ao usuário, naquela banca, por exemplo, né, naquelas lojas, enfim. Inclusive, nesse caso, a gente vai até ver que tem uma peculiaridade quanto ao local de prestação, né? Mas eu não adiantar esse detalhe, não. Vou deixar para o momento dele, que já está sendo muita informação para vocês. O inciso 8 vai falar daquelas questões do fornecimento de mercadoria com prestação de serviço aí, base de cálculo fracionada, cobrança concomitante de ICMS e ISS. Já cansamos de ver isso. Os materiais, a gente tem vários esquemas para vocês que têm dúvida, né? Aqui a gente vai falar de forma rápida, porque a gente vai só passar pelo momento, que é na hora do fornecimento. Tanto faz se essa mercadoria com a prestação de serviço não for compreendida na competência tributária dos municípios, ou seja, incidir ICMS sobre tudo, ou que esteja previsto naquela lei complementar 116, com ressalvo na própria lei para os casos do ICMS que nós também já vimos. É no momento do fornecimento.
E também, esse inciso 10 fala da questão do recebimento pelo destinatário do serviço prestado no exterior. A gente viu na aula do aspecto de materialidade da Lei 2.670 que esse serviço prestado no exterior estava no campo do ICMS. Eu até falei, gente, eu não consigo aqui, no meu humilde entendimento, visualizar na prática um fato desses. Mas, enfim, isso está previsto. E até a própria Lei Complementar 87 detalha o momento, que é no momento desse recebimento do serviço prestado no exterior. Tá? O inciso 11 vai falar da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior. Aqui a gente lembra da questão do contribuinte eventual e não do contribuinte habitual, que eram os casos dessas licitações, né? Também outro momento, entrada no território do Estado de lubrificantes, combustíveis líquidos gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização e industrialização. Gente, a gente vem falando muito sobre isso. É outro caso de contribuinte eventual, por isso que eu até segreguei dessa forma. E falamos muito dessa questão dessa entrada aqui, né? Então, quem está acompanhando as aulas já deve estar bem expert. E o inciso 13 vai trazer o famoso DIFAL, né? E aí, qual é o momento, né? Vimos muito DIFAL na aula passada. Da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tem iniciado em outro estado não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Aí ele dá a ideia do contribuinte, no caso, né, que ele especifica ser o consumidor final daquele serviço. Bom, a Lei Candia, ela só traz esse caso do DIFAL, né, do contribuinte do serviço, mas a Lei 12.670, por exemplo, a gente vai ver que ela detalha mais, ela traz o inciso tal qual esse que está aí, mas ela também fala, por exemplo, da entrada no estabelecimento de mercadorias para o ativo permanente ou consumo e também trata da questão dos não contribuintes, tanto nos casos de mercadoria como nos casos de serviço. Por isso que é legal a gente assistir a aula que vem para detalhar um pouco. E acredito que esse seja o último, que é o caso desembaraço aduaneiro. Outro caso de contribuinte eventual, gente. Olha aí, ó, a gente só fazendo link com as aulas anteriores. E que é no caso da importação, né? E que é no momento do desembaraço aduaneiro. Então, importação, desembaraço aduaneiro. A gente até viu que esse desembaraço aduaneiro que poderia ser diferente o momento, né? Eu até falei que eu ia falar isso mais para frente. Aqui agora eu trouxe os parágrafos para a gente entender. Então, o parágrafo 2º fala, né, que na hipótese do inciso 9, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário da mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável, naturalmente, que somente se fará mediante a exibição do comprovante do pagamento do ICMS, tá bom? Salvo disposição em contrário. Mas o que é importante a gente entender é esse parágrafo 3º aqui, né, que ele vai mitigar um pouco essa questão do desembaraço, ou seja, ele vai prever que o momento pode ser diferente do desembaraço aduaneiro, né? E aí ele diz, na hipótese de mercadoria, de entrega de mercadoria ou bem importado do exterior, antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento. Então, aí o fato gerador ele pode ser antecipado. Porque na realidade, em regra, né, a mercadoria, em regra, ela é entregue, sim, ao importador após o desembaraço aduaneiro, como a gente acabou de ver, e em regra, mais ainda, mediante o comprovante do pagamento do imposto. Né? A gente tem um salvo de disposição em contrário, mas na prática eu sempre vi acontecer dessa forma, até porque eu já trabalhei com comércio exterior. Mas em casos, sei lá, casos específicos, eu realmente não tenho nenhum para contar para vocês. Quando no meu tempo de trabalho, nunca vivenciei um caso que se excepcionasse dessa forma. Mas, em caso de entrega da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento. Devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, também, né, exigir a comprovação do pagamento do imposto. É bom vocês só saberem que existe essa regra, mas eu nunca vi na prática acontecer. Bibliografia do artigo está aqui para quem quiser ler, tá bom? E entender um pouco mais essa questão do creditamento, que é uma discussão que está muito em voga, ok? Então, gente, foi mais uma aulinha aí, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente a próxima aula eu vou trazer a questão do local,
da prestação. Aliás, perdão, na aula que vem é a parte 2. Após isso, a gente findar o aspecto temporal, que eu vou trazer o local da prestação para a gente trazer o aspecto de territorialidade, tá bom? Então, todo mundo aí que gostou, vai dando like, se inscreve no canal e até a próxima.